mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amados, nós avançamos hoje na fase 3 da nossa jornada no caminho da obediência, essa fase que é a fase da maturidade. E já aprendemos que a maturidade cristã, ela exige perseverança diante das pressões exteriores e disciplina interior para subjugar os impulsos da nossa própria carne. E hoje o Senhor nos convoca a dar mais um passo rumo à solidez espiritual, tratando de um tema que é urgente para todos nós: discernimento espiritual. Nós vivemos em uma época caracterizada por excesso de informações, mas profunda carência de sabedoria. Muitos cristãos permanecem espiritualmente infantis. Nós temos um quantitativo muito grande de cristãos em nosso país. Cada dia e cada mês aumenta o número na estatística daqueles que são declarados ou se declaram cristãos, e muito particularmente evangélicos. Mas, na sua maioria, de modo constatável, são infantis espiritualmente, dependentes de outros para saber o que fazer em cada situação, incapazes de distinguir entre aquilo que parece bom e aquilo que é a santa vontade de Deus. Eu sou pastor e meu papel é conduzir você, ovelha de Jesus. Mas uma das coisas que mais entristece o coração do pastor, que gera frustração, é ver um crente que entra na sala do pastor ou entra em contato com o pastor para saber se ele deve fazer determinada coisa que já foi ensinado. Que se estivesse lendo a Bíblia, nem faria essa pergunta. Coisas que às vezes já foram ensinadas, mas a inclinação da carne que pulsa, que grita querendo aquilo, leva a pessoa às vezes ficar em dúvida daquilo que já foi ensinado, daquilo que já está ali à sua disposição. Crentes que, para tomarem às vezes uma decisão simples na vida, fica procurando uma irmã de oração, um irmão de oração, para saber se aquilo que pretende fazer, se Deus abençoa. Imaturidade espiritual. A obediência infantil, ela precisa de regras minuciosas para cada detalhe da rotina. Mas a obediência madura, no entanto, ela desenvolve uma percepção espiritual apurada, fruto de uma mente treinada na verdade das Escrituras e na obediência diária. Não há maturidade com manifestação de dons carismáticos. Manifestação de dom carismático não é testemunho de maturidade. Se o crente fala em língua estranha, se o outro tem revelação, se o outro tem profecia, se o outro tem o dom de curar, nada disso é sinônimo de maturidade espiritual. Nada disso. Isto é a ação do Espírito de Deus, usando quem Ele quer, como Ele quer. E por muitas vezes encontramos crentes que ficam como que querendo ser um carrapato do lado de um crente que tem um dom carismático. Para saber, Deus vai falar comigo. E procurar para saber, será que Deus está nesse negócio? Maturidade espiritual, amados, é uma construção. É fruto de uma mente treinada na verdade das Escrituras. Não existe treinamento sem primeiro conhecer a teoria. Primeiro você aprende a teoria, depois você vai para a prática.
Sem teoria e prática, não há desenvolvimento. Sem ouvir a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática, não há crescimento. Sem você ler e estudar a palavra de Deus para colocá-la em prática e no momento necessário você a praticar, não haverá crescimento, amadurecimento espiritual. Não haverá maturidade. O autor da carta aos Hebreus, nesse texto que lemos, faz uma distinção clara entre dois estágios do crescimento da fé. O estágio da criancinha, que se alimenta de leite, e o estágio do adulto, que come um alimento sólido. Quando o bebê nasce, só existe um alimento próprio para ele. Qual é? Qual é? Não é qualquer leite. É o leite da sua mãe. Tem muito crente que, ainda sendo um crente bebê, criança na fé, e triste ver aqueles que já deveriam estar sendo mestres, que não só não estão procurando o leite da mamãe, mas estão procurando o leite em qualquer mamãe. Está errado. O bebê, ele precisa do leite da mamãe. Mas até que fase da idade dele ele precisa daquele leite? Alguém sabe dizer? Até que idade? 2 aninhos. E alguns até menos. A partir dali, o leite da mamãe já não é mais alimento. Já não tem mais os nutrientes. Já não mais é capaz de suprir a necessidade fisiológica para prover desenvolvimento sadio do corpo daquela criança. Então ela tem que começar a experimentar outros alimentos. Ela já tem que comer a papinha, ela já tem que comer a frutinha, ela já tem que estar tomando o suquinho, ela já tem que estar comendo a carnezinha desfiadinha para ela não engasgar. Ela já tem que estar comendo um alimento mais nutritivo e apropriado para as necessidades dela. Da mesma forma somos nós, no nosso desenvolvimento espiritual. Por isso, o autor aos Hebreus, ele faz essa distinção. Ele declara no texto, mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos. A expressão grega traduzida por adultos aqui é teleioi. É a mesma raiz que denota perfeição, maturidade e completude. O escritor sagrado ele estava repreendendo crentes que já deveriam ser mestres e maduros, mas continuavam agindo como bebês na fé, precisando constantemente dos ensinos mais elementares. Isso nos coloca diante de uma questão hermenêutica, ou seja, da necessidade correta de interpretação e aplicação prática da palavra de Deus. O cristão infantil, ele conhece apenas pelas histórias isoladas. O cristão maduro, ele compreende a coerência de toda a revelação bíblica e ele sabe aplicá-la com fidelidade à sua vida. Como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, também advertiu a igreja de Corinto, dizendo: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na malícia, sejam crianças. Ou seja, que vocês não se envolvam com ela, que vocês sejam inocentes. Mas, no juízo, vocês precisam ser ajuizados. E isso só é possível se vocês forem amadurecidos. O alimento sólido do evangelho, amados, não é para quem busca apenas novidades ou entretenimento religioso. Você não vai encontrar nenhum crente maduro envolvido com o gospel da vida. Não vai. Não é para quem busca novidades.
mas para os que verdadeiramente são servos de Deus e por isso estão dispostos a crescer, aprofundar suas raízes na doutrina e assumir compromissos firmes com a verdade. Nós temos vivido um tempo em que ser evangélico é algo difícil de definir. Porque são tantas as correntes, são tantas as, não posso dizer nem teologias, mas ideologias, a partir de alguma teologia, levando as pessoas a buscarem a viver a experiência e não o conhecimento. Viver a experiência, amados, é como passar num restaurante desse de fast food e comprar ali o sanduíche. Ele vai encher a barriga, vai dar a sensação de saciamento da fome, mas não terá os nutrientes necessários para o corpo. Aquele que só come daquilo ali vai desenvolver uma gastrite, vai desenvolver um problema de natureza estomacal, e isso junto com um problema sério que é a falta dos nutrientes necessários para tudo aquilo que o seu corpo precisa. Por quê? Porque o fast food não foi feito para ser o alimento do dia a dia. Não tem aquilo que o nosso corpo de fato precisa. Observe com atenção como esse discernimento é adquirido. O escritor aos Hebreus diz: para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. A palavra traduzida como exercitadas vem da palavra gegimnasmena, da qual se origina o nosso termo ginástica. Trata-se de um treino contínuo, repetido e metódico. O discernimento espiritual não é um dom místico ou mágico que cai pronto do céu, sem esforço. Ele é o fruto direto da obediência prática e contínua, e ninguém adquire musculatura espiritual sem ir para o exercício diário da fé. Que tristeza! 300 de pessoas, dia 31 de dezembro de 2025, apenas estimuladas, conclamadas, convidadas a assumir uma responsabilidade consigo mesmo e com Deus para desenvolver maturidade espiritual no caminho da obediência a Deus esse ano. Assumiram esse compromisso e colocaram um termo assinado, porque eu só me torno aquilo que eu me comprometo a ser. Foram estimulados a fazê-lo. Foram estimulados a começar a construir um caminho neural que as conduzisse nesse passo diário de fé e obediência. E começamos muito bem. Vai ver quantos são aqueles que hoje estão mantendo a sua disposição daquela data, diariamente, sequer para ler 3 capítulos da Bíblia e assistir um vídeo de 5 minutos de reflexão com a aplicação do texto lido. E depois nós queremos viver a vitória. Depois nós queremos ser aqueles que vivemos uma realidade diferente em meio à sociedade. Depois queremos que Deus ouça a nossa oração e atenda nosso clamor. Depois nós queremos que Deus sare a nossa nação. E quantos não estão por aí, que não sabem distinguir o certo do que é errado? Haja vista o que estamos vivendo nesse tempo presente, de campanhas eleitorais, de homens que têm o título de pastor e que são Judas, bastando olhar a história da sua carreira, que até um dia estava dizendo e apoiando toda iniciativa
que fosse boa e debaixo da direção da palavra de Deus. Agora, por razões outras, por interesses veniais, escusos, mesquinhos, materiais, políticos, mudaram de lado. E acusam pastores que continuam insistindo em pregar a verdade, que denuncia as atitudes corruptas desses chamados pastores que estão aí na política, sendo vergonha para o evangelho e arrastando milhares e milhares de crentes. Que crentes? Gente imatura, gente que não sabe discernir o certo do errado, gente que se deixa levar pela emoção, se deixa levar pelo falar bonito, pela eloquência de quem fala, e que parece saber o que diz. Por quê? Porque falta maturidade. Maturidade, irmão, não é passada por osmose. Maturidade não se conquista por andar do lado do pastor 24 horas. Maturidade é uma construção a partir da devoção fiel de cada crente em buscar a verdade a partir da leitura e do estudo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Bíblia mais oração produz santificação. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você quer ver o agir de Deus? Santidade. Você quer ver o mover do Espírito de Deus? Santidade. Mas santidade sem Bíblia e sem oração, esquece. Você pode sair e ser uma pessoa que sobe o monte, fica lá dias e dias e volta só para dizer, oi, eu estou vivo, e volta para o monte, fazendo jejum e oração. Você não vai conseguir nada. Nada. E por que não? Porque quem fica lá vivendo um ascetismo, quem fica lá vivendo na clausura, na busca de desenvolver a sua santidade, está indo no caminho errado. Em lugar nenhum a palavra de Deus nos instrui a fazê-lo. Pelo contrário. Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem o quê? Mas se eu não estiver me alimentando da verdade, a palavra de Deus, dia a dia, quando a aflição vier, eu desespero. Eu perco o equilíbrio, eu não sei o que fazer. Eu posso sofrer as decepções, eu posso sofrer as aflições, eu posso sofrer as traições, eu posso sofrer as tragédias, eu posso sofrer as perdas, tudo isso vai me doer profundamente, mas não vai tirar de mim a esperança, a confiança, a segurança. Por que não? Porque eu conheço a verdade, e Jesus diz que quem a conhece é liberto por ela. A verdade é a palavra do Senhor. Cada vez que você escolhe perdoar, em vez de guardar ressentimento, você exercita os seus sentimentos espirituais, os seus sentidos espirituais. Cada vez que você rejeita uma proposta desonesta no trabalho para honrar a Deus, você afia a sua capacidade de discernir. Cada vez que você é confrontado com algo que o mundo te oferece, e cada vez ele vai tornando a tentação mais apurada para se parecer cada vez menos com uma tentação, cada vez menos com alguma coisa que desonre a Deus. Mas cada vez que você sendo confrontado com estas questões e você se posiciona de forma a buscar saber o que Deus espera de você naquela situação e você fazer assim, isto vai construindo em você a maturidade que você precisa. Quem não obedece no pouco perde a sensibilidade espiritual para discernir no muito. Irmãos, como é fácil nós perdermos sensibilidade à voz do Espírito Santo. Quanto mais mundo, menos Deus.
Quanto mais envolvimento com as coisas, menos intimidade com o Espírito. Quanto mais valorização para o que é material, para o que é venial, para o que é aparência, menos sensibilidade à voz do Espírito. A Bíblia nos ensina claramente que a compreensão da verdade caminha lado a lado com a obediência. Compreensão da verdade caminha lado a lado com a obediência. Em João capítulo 7, versículo 17, o Senhor Jesus diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, que é o Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. As pessoas não estavam... E olha, eram os religiosos daquele tempo. Eram aqueles que supostamente conheciam a lei, os profetas. Eram os escribas, eram os fariseus, eram os sacerdotes, os levitas daquele tempo. Eles não reconheceram Jesus. Por isso Jesus está dizendo, se alguém quiser fazer a vontade dele é o Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Eles não conseguiam discernir que Jesus falava da parte do Pai. Quem eram esses? Os simples? As pessoas comuns? Não, aqueles que eram os que deveriam saber o suficiente para si mesmos e não serem aqueles que estavam como cegos, levando cegos para o abismo. Jesus chega a dizer, estão vendo eles? Estão ouvindo o que eles ensinam? Siga tudo o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Porque são sepulcros caiados, bonitos por fora, pintadinhos, mas por dentro está tudo podre. Não basta saber por decoreba. Se saber por decoreba, irmãos, conduzisse alguém à maturidade. Fala aí, Rodriguinho, quantos foram embaixador do rei com você? Todo mundo que fosse embaixador do rei jamais se afastaria do caminho do Senhor. Por quê? Porque embaixador do rei, mensageiro do rei, via de regra, uma das coisas que é ênfase é a repetição e a busca do conhecimento da palavra. Por decoração, por decorar. Mas, meu querido, quem decora para passar não aprende nada. Quem estuda de véspera para passar na prova no dia seguinte, pode até passar na prova, vai ser uma desgraça como profissional no futuro. Por quê? Porque quando precisar não terá o conhecimento. Conhecimento não é como o ChatGPT. Não é como o Google. A nossa mente não é assim. Nós não somos robôs. ChatGPT, Gemini, Google não tem alma. Não tem sentimento. Não sofrem conflito entre o que eu sei e o sentimento que agora quer dominar-me para me conduzir à resposta, à atitude que se espera de mim. E somente quando nós buscarmos conhecer a verdade, ter intimidade com ela, ter intimidade com a palavra de Deus, não é meramente ler e estudar a palavra de Deus, está cheio de gente, teólogo formado, gente que sabe textos e textos decorados, mas não tem temor de Deus. Eu tive um professor no seminário, pastor Klaus. Rapaz incrível, fantástico, um homem inteligentíssimo, novo. Ele estava aí pela casa dos seus quase 30 anos de idade, já fazendo mestrado em teologia. Dava aula no Seminário do Sul. Aquele homem inteligentíssimo, já tinha feito faculdade de filosofia. Ele tinha vindo de uma origem
que fora católica e depois passara pelo espiritismo de matriz africana. Aliás, isso é um erro. Falar matriz africana, isso é um erro. Porque eu não sei se você sabe, a África, na sua totalidade, ela é mais cristã do que qualquer outra coisa. Mas essa é outra coisa, outro assunto. Não é para esse momento. Fato é que ele se converteu, recebeu Jesus. E o testemunho dele é que certa feita ele estava numa determinada situação e as entidades que estavam lá, que eram as mais fortes daquele lugar, chegou uma pessoa para fazer um determinado trabalho e a entidade disse: não, contra essa pessoa aqui eu não posso fazer nada não. Falei, por quê? Porque o homem de branco anda com ela. E contra ela não adianta a gente fazer nada. Ele ficou em crise e falou: peraí, eu estou crente que eu estou aqui servindo as entidades que são as poderosas, aquelas que podem, quer dizer que o negócio é lá no cristianismo, então eu quero esse Deus. E se converteu a Jesus Cristo e foi para a Igreja Batista. Mergulhou, quis buscar conhecimento, aprender, mas deixa eu dizer uma coisa para você, só buscar conhecimento para saber também não gera maturidade. Está cheio de teólogos que são hereges, teólogos que são ateus, que não creem em Deus. Então por que estudaram teologia? Uma formação que lhes foi interessante. São acadêmicos, são homens que vão para salas de aula para dar aula de teologia, mas não tem nenhuma vivência com Deus, não tem experiência nenhuma com o Senhor. Sabe qual foi o fim desse moço? Foi fazer seu doutorado. E ele se enfronhou tanto na teologia que ele esqueceu o relacionamento com Deus. E quando a gente se afasta do relacionamento com Deus, o saber teológico nos faz ainda mais afastado dele, a tal ponto que não mais percebemos a presença do Espírito de Deus e nos tornamos tão materializados, tão focados nas coisas, tão focados nas ideias, tão focados na ideologia, tão focados na teologia, que nós nos esvaziamos de Deus. Conhecer a verdade é conhecer Jesus Cristo. E conhecer Jesus Cristo é conhecer a palavra de Deus, que o revela de Gênesis a Apocalipse. É buscar conhecer a pessoa de Jesus, o Deus encarnado. É buscar conhecer a pessoa do Deus Pai, soberano, Senhor de todas as coisas. É buscar conhecer a pessoa do Espírito Santo. Pela palavra e pela prática da palavra. Por isso a Bíblia nos ensina claramente que a compreensão da verdade caminha lado a lado com obediência. E Jesus disse: se quiser alguém fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se de fato fala de mim mesmo. Você vai saber quando um pregador estiver pregando algo, falando algo que não tem base fundamentada na verdade eterna da palavra de Deus. Pode estar citando o texto, mas há pretexto de afirmar aquilo que ele quer para ser tido como alguém de autoridade, para ser seguido. No corpo de Cristo, o servo maduro não vive à base de intuições emocionais ou impulsos momentâneos. Ele discerne a vontade do Senhor porque tem a mente lavada pela palavra e os sentidos, vou repetir, diga comigo, os
sentidos, treinados pela prática fiel da obediência. Mente lavada pela palavra, sentido treinado pela prática fiel da obediência. Muitas pessoas imaginam que os especialistas em detectar notas de dinheiro que são falsas passam a maior parte do tempo estudando minuciosamente todas as falsificações existentes que há no mercado, para que então eles saibam distinguir quando uma nota for falsa de uma verdadeira. No entanto, o verdadeiro método de treinamento dos peritos bancários consiste em algo muito mais eficaz. Eles passam horas e horas manuseando, examinando e sentindo a textura da cédula verdadeira. Eles conhecem o peso exato do papel legítimo, a consistência da tinta original, a precisão do desenho e o relevo correto. Eles se familiarizam de tal modo com o que é autêntico, que no exato instante em que uma cédula falsa toca as suas mãos, mesmo que seja uma cópia quase fiel, o tato e os olhos buscam, ou melhor, acusam imediatamente a falsificação. Percebe, tem alguma coisa errada nisso aqui. Eles não precisam conhecer todas as mentiras do mundo, basta conhecerem profundamente a verdade. Jesus disse: conhecereis a mentira e vocês ficarão livres dela. Foi isso que Jesus disse? O que foi que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Eu não preciso conhecer a mentira, basta eu saber a verdade. Quantos jovens estão por aí caindo no caminho que tantos e tantos já caíram, sabendo que leva a isso? Por quê? Porque querem experimentar a mentira, para saber se é verdade. Está errado. Assim funciona o discernimento espiritual, amados. Quando nos dedicamos a conhecer e obedecer a palavra autêntica de Deus, no cotidiano, no dia a dia, os nossos sentidos espirituais ficam tão apurados que quando o erro, a sutileza ou o pecado se apresentam disfarçados de virtude, nós discernimos imediatamente o engano e dizemos: isso aqui não é verdade, não. Isso aqui não é para mim, não. Não vou me deixar levar para isso aqui, não. E você sabe o que é o que mais nos leva a errar? É sermos conduzidos pelo sentimento. Ah, o sentimento. Diz a palavra do Senhor, coração, ele é o quê? Como é fácil enganar. Irmãos, se nós fôssemos dirigidos, guiados e controlados pelo Espírito de Deus, a palavra de Deus viria com mais facilidade, com mais fluidez à nossa mente, e nós discerniríamos o certo do errado e não nos deixaríamos ser enganados. E se nós fôssemos fazer uma autoanálise, confrontando esta realidade, essa verdade, com a nossa vida, vamos olhar que em cada momento que nós tomamos uma decisão, uma atitude errada, naquele momento nós estávamos sendo guiados pelas emoções, pelo coração, pelo sentimento, ainda que buscando Deus, Senhor, faço isso ou não faço isso? Porque às vezes Deus até está falando, mas a gente não está ouvindo, e a gente não quer nem ouvir, a gente está até perguntando a Deus, mas o que a gente quer ouvir é outra coisa. Senhor, se eu estiver errado, me mostra, Senhor. Aí Deus está mostrando, Ele está usando alguém falando com a gente, mas a gente fica quieto aí, pai. Você é cheio de erro, cheio de falha. Quem é você para falar comigo? A gente é assim ou não é? E tem muito crente esperando, pedindo: Senhor, fala comigo. Aí está esperando: ei, meu filho, já que você me pediu, eis aqui, receba agora a minha revelação.
Mas aí Deus usa um irmão, usa uma irmã, usa alguém que a gente nem conhece. Numa conversa aleatória, surge um assunto e a gente não discerne. E por que não discerne? Porque no fundo a gente não quer ouvir Deus. A gente quer que Deus ratifique aquilo que a gente está inclinado para fazer. Mas conhecer a verdade faz o que com a gente? Traz libertação. O texto bíblico de Hebreus 5,14 que lemos conclui destacando o objetivo desse exercício para discernir não somente o bem, mas também o mal. O grande perigo espiritual nos dias de hoje, amados, raramente vem com a cara escancarada do mal evidente. O maior perigo surge quando o mal se veste com a linguagem do bem, do progresso e da tolerância pecaminosa. O cristão imaturo é enganado facilmente porque avalia as coisas apenas pela casca, pelo invólucro, pela roupa, pelas aparências ou pela conveniência pessoal. Já o discípulo, o servo, espiritualmente maduro, ele tem os olhos abertos pelo Espírito Santo para enxergar o que está por trás das palavras, das intenções e das decisões da vida. Em Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo orou com fervor pelos irmãos de Filipos, pedindo exatamente esse dom formativo. Olha o que Paulo escreve da oração: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para que aproveis as coisas excelentes e sejais sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Discernir é a capacidade divina de escolher não apenas entre o que é certo e o que é errado, mas entre o que é bom e o que é excelente para a glória de Deus. Você pode dizer depois de mim: nem todo bom negócio é o melhor negócio. Vou falar mais rápido. Nem todo bom negócio é o melhor negócio. Pare para pensar agora um pouquinho sobre isso. Nem todo bom negócio é o melhor negócio. Não basta saber discernir o certo do errado. É preciso saber discernir se aquilo que é bom para mim. É o melhor para mim. É o que eu devo ter. É o que eu devo fazer. Eu posso, mas me convém. Eu posso. Mas será que não existe em mim uma fragilidade que pode me levar a me tornar dependente disso? Eu posso. Mas eu devo, em virtude da situação e da pessoa. Discernir. Você pode repetir depois de mim: discernir é a capacidade divina de escolher não apenas entre o que é certo do que é errado, mas entre o que é bom e o que é excelente para a glória de Deus. Você pode fechar os seus olhos e pensar um pouco sobre isso. Obediência e discernimento andam lado a lado. Um depende visceralmente do outro. Não há discernimento sem conhecimento da verdade, da palavra. Não há maturidade construída sem exercício diário da verdade operando em nossa vida. Se eu permito que as minhas características
de personalidade, de caráter, falem mais alto. Eu não estarei fazendo aquilo que agrada a Deus. Não será possível dar prazer ao coração do Pai. E observe, irmão. Domingo de manhã é quando a palavra de Deus tem sido pregada e ensinada para nos capacitar à maturidade. Mas quantos são aqueles que preferem vir no culto de domingo à noite? E desprezam o culto da manhã? Porque dizem, eu já vou no domingo no culto da noite, por que eu tenho que ir de manhã? Qual é o interesse real de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? De desenvolver maturidade. Meus amados irmãos, até quando viveremos espiritualmente dependentes do leite da infância? Deus nos chamou para sermos servos conscientes, homens e mulheres de discernimento inabalável. O mundo precisa olhar para nós e ver que nós temos sal, que nós temos luz. Quantas decisões você tomou recentemente baseado apenas no que você sentiu ou no que parecia vantajoso, sem buscar antes a luz das Escrituras? O quanto de você fala mais alto do que Deus falando em você? Quanto dos teus sentimentos, quanto daquilo que foi construído em você, distante da verdade eterna da palavra de Deus, se tornaram valores dos quais você não abre mão. E por causa disso, a palavra de Deus não tem conseguido superar essa barreira. Porque os seus achismos e aquelas coisas que se tornaram verdade para você, construíram em você uma fortaleza que impede que a verdade eterna de Deus te sensibilize para a voz do Espírito de Deus. Quanta coisa tem sido destruída e quanta coisa maravilhosa de Deus, que a sua herança para viver nessa terra tem sido impedida de chegar à sua vida, exatamente porque você tem evitado. O tempo que você gasta com mídias sociais naquilo que não acrescenta, a quantidade de telas roladas e horas gastas nisso, em vez de buscar o conhecimento da palavra de Deus, não pode fortalecer, não pode proporcionar um crescimento, um amadurecimento e uma sensibilidade à voz de Deus. Quantas decisões você tomou recentemente baseado apenas no que você sentiu ou no que parecia vantajoso, sem buscar a luz das Escrituras? Quantas palavras proferidas sem discernimento espiritual? O Senhor está chamando você hoje para sair da superficialidade. Dedique-se à palavra, exercite a obediência diária nos detalhes mais simples e permita que o Espírito Santo afine o seu discernimento espiritual. Torne-se um discípulo maduro e inabalável em dias tão confusos quanto os que estamos vivendo. Se nós nos submetêssemos à palavra de Deus, irmão, não deixaríamos de sofrer consequências das coisas que vêm de fora, mas nós não estaríamos causando a partir daquelas que estão dentro da gente.
Porque Jesus disse que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Meu irmão, minha irmã, que parou em algum momento a sua jornada no caminho da obediência e se resignou com a realidade que perdi esse tempo todo, agora ano que vem eu começo de novo. Então, não dá mais, já passou um mês, passou 2 meses. Querido, vai maratonar a palavra. Passa lá um fim de semana maratonando a palavra. Pega uma semana, maratona a palavra. Mas não é ler por ler, é buscar conhecer. Não é apenas para desencargo de consciência. Eu vou ler os capítulos, os livros que eu deixei de ler para eu ficar em dia e a partir de agora, então, eu vou começar de... Não, é para conhecer. Estudar para passar na prova não é saber, não é conhecer. E para você que nos visita hoje, ou que está nos ouvindo, você participando por essa transmissão, e ainda não entregou a sua vida a Jesus, talvez você esteja cansado de caminhar em trevas espirituais, sendo enganado pelas ilusões passageiras desse mundo. O mundo promete liberdade, mas entrega correntes. Promete paz, mas entrega angústia e vazio na alma. Você precisa de luz, e essa luz tem um nome, é Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus declarou solenemente em João 8,12, está escrito: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus quer perdoar o seu passado, Ele quer tirar a cegueira espiritual do seu entendimento, e Ele quer conceder a você a salvação e a vida eterna, e uma vida nova nesta terra, fundamentada na verdade eterna. Não adie mais. Não adie mais a decisão. Entrega-te hoje ao senhorio de Cristo. Venha para Cristo hoje. Receba-o como teu único, eterno, suficiente Salvador. Faça dele Senhor da sua vida. E comece a desenvolver um relacionamento com Ele, pela oração e pela palavra, que vão capacitar você com a maturidade que você precisa. E se há alguém que nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus, quer dizer: eu não vou adiar mais a minha decisão. Eu hoje me entrego a Jesus Cristo, recebendo Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador. Eu hoje decido obedecer às ordenanças do Senhor Jesus para ser batizado, me integrar na sua igreja e passar a caminhar na família de Deus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Se há alguém aqui, levante bem alto o seu braço. E nós vamos nos alegrar com você em oração. Se há alguém que está conosco participando pela transmissão, escreva aí nos comentários: eu hoje recebo Jesus. Eu hoje entrego minha vida para Jesus. Quando terminar o culto, vem aqui à frente. Me dê um abraço. Vamos orar juntos. Venha dizer: eu hoje entrego minha vida para Jesus. Eu hoje inicio uma caminhada nova na minha existência como filho de Deus.